e possa reinar no teu coração. Quero deixar alguns versículos da palavra de Deus que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10 e o versículo 10. Glória a Deus, que diz assim: visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para todos os que invocam. O versículo 13: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Louvado seja Deus. Nós já foi falado aqui nesta tarde, que estamos em celebração dos 100 anos da Assembleia de Deus no Maranhão. E, inspirado por Deus, os nossos líderes resolveram estabelecer esse trabalho, Jesus nas praças. Estamos aqui em uma missão esta de levar o Evangelho a teu coração. Já diz Paulo que ele não se envergonhava do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação. E agora acabamos de ler alguns versículos que se encontram na carta aos Romanos também, do versículo 10 até o 13, onde ele vai dizer que com a boca se confessa e com o coração se crê. Uma certa vez Jesus conversando lá em Mateus 10, 32, ele falou praticamente o mesmo. Ele disse que aquele que confessar diante dos homens, ele confessará diante do Pai que está no céu. Portanto, amigo ouvinte que nos ouve nesta tarde, eu quero te dizer que a solução para a tua vida, e eu te falo de vida eterna, é Jesus. Mas há um detalhe: o sacrifício já foi feito na cruz. Mas agora, eu acabei de citar versículos que diz que com a boca se confessa e com o coração se crê. Também falei que todo aquele que confessar diante dos homens, ele confessará diante do Pai que está no céu. E eu te convido nesta tarde para que você venha tomar essa decisão que muitos às vezes desprezam, muitas vezes não entendem, e às vezes até se questionam, mas que salvação é esta? E aí, Paulo também vai dizer aos romanos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí agora ele vai dizer que todo aquele que confessar, ou seja, com a boca se confessa e com o coração se crê, o seu nome será reescrito no livro da vida. Porque a Bíblia já vai dizer que todos pecaram. A partir do momento que Adão e Eva pecaram, eles foram afastados do jardim. Eles foram expulsos do jardim por causa do pecado. E todos nós não fomos feitos para pecar, ou muito menos para se perder. E alguns até não acreditam na vida após a morte. Nós estamos falando de vida após a morte. E o escritor aos Hebreus 9, 27, vai dizer que depois o homem está sujeito a morrer uma única vez. Mas depois da morte segue-se o juízo. Então, a sua alma, ela é eterna. Portanto, nós estamos trazendo aqui a solução para que ela passe a eternidade no céu de glória, para que ela passe a eternidade glorificando e exaltando o nome do Senhor. Precisamos ser sinceros e verdadeiros, porque existe duas eternidades:
a eternidade de perdição e a eternidade de salvação. Hoje, nesta tarde, nós estamos te dando a direção certa do caminho que você deve seguir. Jesus mesmo disse em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Portanto, nós não estamos te oferecendo uma mercadoria barata nesta tarde. Nós estamos te apresentando a salvação, o caminho que todo homem deve seguir. Portanto, meu querido, você que está à escuta da nossa voz, tome essa decisão nesta tarde. O mundo irá passar com as suas paixões, com seus prazeres, com seus deleitos, mas a palavra de Deus jamais, ela passa. Jesus mesmo disse isso. Aceite Jesus hoje, confesse Ele, creia nele hoje e saiba o verdadeiro caminho que o homem deve trilhar. Conheça o caminho que o homem deve percorrer, e esse caminho é o caminho de salvação. Mas eu tenho de te informar que o caminho sem Cristo é o caminho de perdição. Todos nós, um dia andávamos como ovelha desgarrada no pecado, nos prazeres, mas um grupo de pessoas como estes, evangelizando nas ruas, nas praças, pregaram o evangelho e nós o aceitamos. E aqui hoje estamos fazendo parte desse povo que vai morar no céu. Então, essa é a palavra que Deus colocou no nosso coração para trazer ao teu coração nesta tarde. Com a boca se confessa e com o coração se crê. Li o versículo 13, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O versículo 12 vai dizer que ninguém será confundido. Aqueles que o aceitam não serão confundidos, porque o teu nome está escrito no rol daqueles que irão herdar a salvação. Portanto, confesse a Cristo nesta tarde. Teremos uma grande cruzada evangelística hoje nesta praça